Tá, Laura. Então, prazer, para quem não me conhece, eu sou a Laura Granja. Eu me formei arquiteta e urbanista pelo FJF e depois disso fui mudando os caminhos em direção ao planejamento urbano. Eu fiz um mestrado na UFRJ de planejamento urbano e regional e hoje sigo esse caminho no doutorado, estudando essa parceria aí da habitação social e como que o planejamento urbano pode atuar dentro disso. Mas também já atuei na prática, tanto como arquiteta e como voluntária em alguns programas de assessoria técnica para habitação social. Então, a gente vai conversar um pouco hoje, né, sobre habitação social e a importância da habitação social mesmo, né, e os possíveis caminhos que a gente, com essa formação de arquiteto e urbanista, pode seguir na nossa carreira. E aí eu coloquei alguns pontos para a gente... é você que passa. Eu estou aqui passando a seta. Coloquei alguns pontos para a gente conversar com esse meu ponto de vista, né, muito mais acadêmico. Acho que a minha função dentro da academia que eu tento exercer é justamente aliar os estudos teóricos e a prática profissional e ver como que essa relação está acontecendo. Então, eu quis trazer para vocês metade da academia nessa fala, metade um pouco da prática, passando por o que é o formal e o informal, né? Quando a gente fala de habitação social, a gente se questiona muito, a gente tende a pensar, né, nas favelas, nas construções, na autoconstrução. Então, o que define ali o que é formal, o que é informal, como que a gente lida com essas questões dentro da prática profissional. Um pouco do direito à moradia, que é a base, né, do que vai construir essa nossa defesa pela habitação social. Alguns caminhos possíveis, seja dentro do planejamento, que é onde eu estou hoje, planejamento versus academia, seja como arquitetos, como educadores, e alguns exemplos reais. E aí, gente, vocês me interrompam, assim, a qualquer momento, porque a gente vai fazendo, tipo, uma conversa mesmo, mais tranquila, né? Pode passar, por favor, Tomás? Eu quis começar essa conversa trazendo alguns dados. Então, primeiro, para a gente começar essa conversa sobre o que é o formal, o que é informal, né? Tem um dado da ONU de 2016, das Nações Unidas, né, que 1 em cada 4 habitantes das cidades no mundo vivia em favelas em 2016. E de lá para cá, a perspectiva é que tenha só aumentado. Muito difícil a gente ter atualizações constantes desses dados, principalmente quando a gente está falando de informalidade. Então, isso é um dado muito importante, principalmente para a gente que lida, para quem está na atuação profissional como arquiteto, que lida com código de obras, lida com toda a legislação e tem que projetar aquela casa ali toda dentro da legislação. Você pensar que 1 em cada 4 pessoas no mundo vive num lugar que parte da autoconstrução, que são as favelas. E esse mapinha aí, ele é de 2001 e ele mostra como que essa situação de favelas em si, ela é muito concentrada no sul global. Então, a gente tem no Brasil, na África, Índia, principalmente nos países do sul global, que são países ainda em desenvolvimento, países que tenderam a ser colônia. Então, todo um histórico aí de urbanização diferente do que a gente vê no norte global. Né? E aí, passa, por favor, Tomás. Outro dado importante. A gente tem quase 6 milhões de unidades, habitacionais, assim, que compõem o déficit habitacional. Então, hoje, se a gente for parar para avaliar isso no Brasil, dados de 2019, se a gente for pegar toda a habitação construída no Brasil, 6 milhões de unidades precisam ser ou construídas ou reformadas. Porque o déficit habitacional ele é composto não só pelo que falta de habitação, mas também por aquelas habitações que estão aí como precárias, né? E também coabitação, que é quando a gente tem uma habitação que ela tem muito mais pessoas do que é saudável para o ser humano estar dentro ali da casa.
Então, é um número um pouco assustador, assim. E aí, passa, por favor, também, Tomás. E aí, esse dado, que é quando a gente está estudando autoconstrução e assistência técnica no Brasil, ele é um dado muito que aparece muito, que é uma pesquisa do CAL, Datafolha, de 2015, que mostrou que 85,4% dos brasileiros constrói ou reforma sem orientação de arquitetos e urbanistas. Então, é chocante, porque a gente está numa profissão e a gente não reflete sobre isso durante a maior parte da nossa graduação. A gente fica pensando em projetar, mas a gente não pensa qual público que a gente está ali projetando e se a gente está, de fato, atendendo a população do nosso país, né? Então, arquitetura e urbanismo, nesse âmbito social, ele tem um potencial de crescimento imenso, porque se pensar que é 85,4% da população que a gente ainda não consegue atender, é muita gente ainda precisando de alguma assessoria, de alguma assistência, tanto de nós quanto engenheiros. Então, acho que esses dados por si só, eles já mostram muito da importância da habitação social e da gente, enquanto arquitetos, pensar esse lado de atuação mais social. E aí, esses dados também... Posso fazer um adendo? Claro. É porque é ridículo pensar que a gente tem tanta dificuldade em conseguir um emprego justo, bem remunerado, e que somos tantos, e que tem tantas pessoas que poderiam estar usufruindo do serviço que a gente oferece, né? E assim, eu não consigo nem começar a pensar onde que esse erro iniciou, porque assim, o acesso, o preço, a informação, assim, são mil coisas, mas é realmente chocante pensar que durante a graduação a gente não foi alertado para isso. Assim, bizarro. Quando eu assim, sofri no mestrado, mas eu sou muito grata por esse caminho que eu escolhi, principalmente porque ir para o lado assim, do planejamento é um lado super multifacetado que você convive, porque não é um caminho que só arquitetos podem seguir. Então, eu estudei com geógrafo, com jornalista, com várias profissões possíveis, com cientistas políticos, cientistas sociais. E aí você vai tomando assim várias tapas na cara, que são as realidades que a gente não foi confrontado durante a nossa graduação, mas acho que eu não posso falar com certeza, assim, mas tende a ser uma graduação voltada para o mercado mais elitista da arquitetura. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Então, E aí, Tomás falou aí, né, que eu não sei por onde começou isso, então vamos lá, no próximo slide. Obrigada. Que é justamente a gente pensar um pouco do histórico, né, da consolidação do nosso país, das nossas cidades. E em relação à habitação social, o próximo slide ele é um pouco mais detalhado, mas só para a gente pensar que a política evoluiu dessa forma, assim, bem em linhas gerais, né? Então, primeiro, a ideia foi ignorar essa parada toda, que muita gente hoje ainda ignora. Então, habitação social, favela, isso aí não fazia parte da nossa política urbana. A gente projetava para uma elite, né? A gente planejava cidades para uma elite. O segundo posicionamento histórico veio no sentido de erradicar, porque começou a incomodar a elite. Começou a incomodar, tem muita gente de baixa renda, muita habitação precária. Isso leva a problemas urbanos. Quando a gente volta na história e no início da industrialização, o planejamento urbano surge ali. Quando as cidades crescem, os trabalhadores vão para as cidades, não têm condições de pagar mesmo uma habitação decente, e aí vão morar em situações precárias. Isso começa a incomodar a elite urbana, os burgueses, e aí eles querem erradicar essa situação, que é o que a gente chama de higienização, porque como que incomodava a elite?
com doenças. Então, a propagação de doenças, a cólera é um exemplo clássico. E aí, a elite começa a elaborar leis urbanas para regulamentar a habitação. Então, a gente não pode ter mais habitações sem janela, sem um banheiro dentro. Começam a criar várias regrinhas por questões sanitárias. E aí, depois dessa fase, a gente entra até os anos 80 em um período de melhoramentos das áreas precárias, de habitação precária, que são justificadas principalmente por situações de risco. E aí, aos poucos, a gente vai adicionando fatores sociais e econômicos nessas justificativas de melhoramentos. Tomás, passa para mim, por favor. Que aqui, esse slide é um pouco... tem muita informação, mas eu vou passar rapidamente por esse histórico no Brasil para deixar um pouco mais concreto essas etapas que eu falei para vocês. Porque eu não acredito que a gente não consigo trabalhar a habitação social sem trabalhar o histórico, a origem disso e por que a gente tem que fazer isso. Então, o ponto inicial disso tudo é lá em 1850, antes da abolição da escravatura ainda. Por quê? O que aconteceu? A gente teve uma lei no Brasil que chamava Lei de Terras. Aquele ponto, antes, quando a gente ainda era um país escravocrata, todas as terras, as pessoas que tinham terra, aquelas terras passaram a ser delas, e todas as outras terras vazias eram do Estado. E aí, a partir dessa lei, quem quisesse ter acesso à terra teria que comprar. E aí, logo depois, veio a abolição da escravatura. Então, os escravos, que não tinham condições financeiras, não tinham um acúmulo ali de capital, de dinheiro, como é que eles iam comprar terra depois que eles saíram, depois que eles foram libertos? Então, o problema de habitação, ele é um problema de terras. Então, isso se reflete, né, em vários modos de atuação com a habitação que a gente tem, que não só vai ser no projeto, na casa, mas também vai estar lidando com a terra que está ali embaixo. Então, esse é o ponto de origem no Brasil dessa questão toda, principalmente, porque criou-se essa discrepância de acesso. Uns já tinham muitos e uns não tinham como ter acesso à terra para construir suas casas. Aí, beleza, né? A gente teve depois o período ali de 89 a 1930, que... Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Acho que não, né? Ah, tá, 1875, Comissão de Melhoramento da Cidade do Rio de Janeiro, Política Sanitarista. Então, nesse período também, é aquilo que eu estava falando no outro slide lá, a gente já tinha esse início da elaboração de leis urbanas para construção de habitações. E aconteceram muito a demolição de cortiços também, que isso aqui é uma foto de vocês não estão vendo meu mouse, né? Mas essa foto aí é a foto de um cortiço em São Paulo. E aí, para quem quiser entender um pouco mais, né, como que funcionavam os cortiços, que são basicamente casas de aluguéis, tem o livro Cortiço, né, do Aloysio de Azevedo, que é muito bom. Dá para ter esse panorama aí da vida cotidiana ali, um pouco mais no aspecto sociológico da coisa. Bem, e aí, a partir daí, a gente pegar a parte da Primeira República no Brasil, que é de 89 a 1930. Então, na Primeira República, as cidades começaram a se consolidar mais como centros urbanos, porque esses centros, né, foram se tornando cada vez mais atrativos, processo de industrialização. E nesse período, o foco da habitação social era privado. Tá? Então, hoje a gente vê muito a habitação social como uma coisa de Estado. Isso não é uma regra, por isso que eu quis trazer essa história para vocês. Então, lá na Primeira República, a habitação social ela era uma função das empresas, das indústrias que traziam os moradores, com incentivos fiscais e legais do Estado. Então, é um período que a gente chama de período rentista, que a gente focava muito mais em aluguel do que em compra e propriedade da casa própria, né? Aquele sonho da casa própria ainda não fazia tanto parte do imaginário social.
Aí, na era seguinte, nos períodos seguintes, que eu trouxe aí como a Era Vargas, é um momento em que a gente tem uma virada na questão da habitação social, porque o período Vargas ele foi um governo muito populista, então o Vargas usava a habitação social como uma força para a sustentação do regime dele mesmo. Então, nesse momento, a habitação social ela começou a ser mais uma função do Estado do que uma função privada. E aí, nesse momento, surgem os grandes conjuntos habitacionais, que foram construídos através dos institutos de aposentadoria e pensão, tinham a fundação da Casa Popular, e dentre esses conjuntos habitacionais, né, um exemplo que, se vocês não conhecem, né, posso pegar uma foto aqui na internet que eu não pus, mas um exemplo desses conjuntos é o Pedregulho. Então, o Pedregulho é um grande conjunto habitacional que foi construído em 46. E nesse período, a gente já tem aí 2 pontos em que os arquitetos trabalhavam com habitação social, né? Então, você pode estar aí projetando, um deles, né, projetar esses grandes conjuntos habitacionais, tanto no sentido privado, quanto estando dentro do governo, ali dentro do Estado. Por exemplo, o Pedregulho, ele foi projetado pelo Hyde, eu nunca sei se estou falando certo o nome dele, mas pelo Hyde, que era tipo assim, um dos poucos casos de um arquiteto funcionário público que projetou um conjunto habitacional. A maioria acabava sendo contratado externo. Então, né, 2 caminhos onde você pode estar atuando como arquiteto para projetar esses grandes conjuntos, que ainda hoje são projetados. Que hoje já não é mais o Minha Casa Minha Vida, é o Casa Verde e Amarelo, que também projetam, com todas as suas controvérsias, né, os conjuntos habitacionais. E aí depois, década de... aí eu coloquei aqui, né? Crescimento ainda mais acelerado das cidades na década de 50. 50 a gente lembra aí, 50 anos e 5, vai estimular ao crescimento das cidades através do estímulo dos carros. Esqueci. Indústria automobilística. Enfim, aí a gente passa para a década de 60. Década de 60, eu trouxe 2 pontos importantes aí, que é a criação do Banco Nacional de Habitação. Então, continuam se produzindo os conjuntos habitacionais e, ao mesmo tempo, olha, são 2 formas da gente lidar com a habitação social, né? A autoconstrução continua acontecendo. E aqui a gente está naquele ponto de erradicação. Então, a gente tem no Rio de Janeiro, um dos grandes exemplos é o programa de erradicação de favelas do Carlos Lacerda, que ele simplesmente queria acabar com as favelas do Rio de Janeiro. Assim. O cara viajou, né? E aí, isso gerou uma revolta social muito grande, principalmente daqueles moradores. Então, é nesse período que os movimentos sociais começam a se consolidar cada vez mais. E logo depois são reprimidos, porque vem a ditadura. Então, é um vai e vem essa história. Aí tem a crise econômica também, e o Estado perde fundos que eram usados para habitação social. E aí, o BNH, né, uma coisa que eu não falei do BNH, que é importante nessa construção de histórico da gente avaliar. Habitação social, função privada, habitação social, função do Estado. O BNH, ele é um momento em que acontece meio que uma mistura disso. Então, na época do BNH, o Estado funcionava, ele entrava com financiamento, diretriz e fiscalização, e quem construía era iniciativa privada. Então, ele que foi, quando o BNH foi extinto, passou a ser a Caixa, que era a base do Minha Casa Minha Vida. E agora no Verde e Amarelo eu não sei se continua sendo a Caixa ou não. Mas, enfim, então, essa função foi foi essa simbiose ali do privado e do público lidando com a habitação social. Bem, na década de 80 vem a redemocratização, nossa Constituição. E aí você fala assim, nossa Constituição é foda, nossa Constituição é foda. Mas ela não colocou o direito à moradia em 88. O direito à moradia só veio aparecer na nossa Constituição em 2000. Então, é muito recente da gente ter isso consolidado. O direito
Passa para mim, por favor, Tomás. Eu acho que isso até está no próximo slide. Não, eu adiantei. Pode voltar. Mas, enfim, o direito à moradia, ele apareceu mundialmente na década de 40 com a ONU. O Brasil ratificou, mas não teve uma lei colocando isso de fato. E aí, em 88, a Constituição ela já falava que tinham que se criar programas de habitação social, mas não falava nada sobre direito à moradia. E esse foi incluído na Constituição em 2000. Assim, é muito recente. Ô, Laura, deixa eu te pedir uma coisa. Explica um pouco melhor o papel da iniciativa privada nesse incentivo, não sei se é a melhor palavra, mas nesse incentivo à criação de conjuntos habitacionais? Então, a iniciativa privada são as construtoras, basicamente. Então, o que acontece? Principalmente, né, no que acontecia no Minha Casa Minha Vida. O governo federal, ele coloca as diretrizes, então você tem a lei do Minha Casa Minha Vida, que vai definir lá os critérios da construção, que vai definir os critérios de incentivos. Então, se eu não me engano, Minha Casa Minha Vida, a gente tinha 4 faixas de renda, e aí, dependendo de qual faixa de renda aquele empreendimento ia ser construído, o governo entrava com um percentual X de financiamento. Quanto menor a faixa de renda daquele conjunto, o alvo daquele conjunto, maior o financiamento que vinha do governo federal. E aí, a empresa privada ela recebe esse financiamento e faz toda a parte de construção em si do conjunto. E a negociação de localização é com o município. Então, a gente tem as hierarquias ali dentro dessa organização que vem do federal descendo, né? O federal tem são diretrizes mais gerais, que é a lei do Minha Casa Minha Vida em si, e isso vai para o nível municipal de delegação das funções, de processo de licitação para contratação de empresas, das construtoras, e a Caixa, que fazia esse processo de gestão do pessoa-apartamento. Ah, entendi. Então era em si um processo de licitação, só que quem fazia isso era o município e que recebia recurso do governo federal. Exatamente. Na nossa gestão urbana, nosso processo de gestão urbana, o município tem muita autonomia. Então, o governo federal ele delega muitas funções a nível municipal. O que é interessante, porque cada município no Brasil é um país imenso. Se for delegar tudo a nível federal, fica uma coisa assim muito irreal. Tipo, lá vai comparar São Paulo com São João de Meriti. Não tem, sabe, comparação. Então, cada município tem que fazer a sua gestão do território. Tá, obrigado. Nada. Aí, enfim, acho que o legal desse histórico é só para a gente colocar essas questões em peso mesmo, porque principalmente dessa briga aí do público versus privado, de onde que a habitação social tem que vir, porque a gente tem uma briga, né, direita e esquerda, por exemplo. Então, você vai falar, a direita é mais liberal. Então, se a gente for pegar a origem do liberalismo político, é um cara que chama Adam Smith. Ele defendia que o progresso social ele vai vir a partir do progresso econômico. Então, você tem que investir na economia e o social vai vir depois. Já se a gente for pegar a base mais da esquerda, base no marxismo, que ele vai falar que o progresso econômico vai vir se a gente tiver o social. Então, isso vai variando ao longo do tempo no Brasil, varia muito mais se a gente for olhar para outros países. Mas o interessante de olhar para isso é que se a gente for pensar, ele está sempre comparando o desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico. Então, às vezes, a gente fica muito preso também a essa necessidade de atrelar ao econômico.
E isso é a realidade de hoje. Assim, a gente também não faz programa social se você não tiver dinheiro para isso, né? Mas um dos pontos que tem mudado, porque esses caras, né, são discussões que a gente tem hoje, mas esses caras, gente, são lá de 1800 e cacetada, né? Tipo, final do século XIX. Então, final do século XX, tem um outro cara aí que chega, que é um francês, que é o Bourdieu, não sei falar direito também, mas é um cara que chega que ele vai falar assim, pera, o capital, tem outros tipos de capital, não é só aquele econômico. Então, a gente precisa olhar para essa questão também, historicamente e praticamente, sobre o aspecto cultural, sobre o aspecto social, sobre o aspecto simbólico. E aí a gente começa a entrar, né, dentro dessa história da habitação social com todas essas outras versões, que é quando a gente passa também a defender não só a construção de novas habitações, mas a regularização fundiária, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é a defesa de manter a pessoa no território. Não é só uma questão de casa para morar, ela já construiu, vamos mantê-la ali. Tem todo o aspecto cultural envolvido, da rede de apoio que a pessoa cria, que faz parte também desse lado, de olhar para a habitação social. Tá? Tá tudo bem até aqui, gente? Então, vamos passar e evoluir. Passa para o próximo. Aí vem a gente pensar. A forma de lidar com a habitação social mudou tanto ao longo da história que Laura, não gosto de usar formal, informal, regular e irregular. E eu não gosto de usar baseado, obviamente, nos meus estudos, porque a cidade, ela não é assim. Você não tem, não, você tem a cidade formal, ela é assim, é isso aqui, a cidade informal, ela é isso aqui. É um quarto, né, que a gente viu. Tem um meio termo ali, porque quem definiu a lei foi uma determinada pessoa num determinado tempo, então as leis podem mudar. Então, é importante que a gente que está trabalhando com isso, a gente seja muito crítico na hora de olhar para aquilo que a gente está fazendo e pensar, essa legislação que eu estou seguindo agora, seja projetando e tal, ela é interessante? Ela é aplicável à realidade? Ela não é? Ela está muito desconexa? Então, porque tem uma autora que eu gosto muito, que é uma indiana, que ela fala que a cidade, ela não é o preto no branco. Porque quando a gente fala assim, o formal é o branco, o formal é o preto e o informal é o branco, ela fala que a cidade é cinza. Então, é justamente a mistura disso tudo. E, então, por isso que eu gosto mais de usar o termo de assentamento de baixa renda, não informal ou formal. Tá? Então, esse é um ponto aí de reflexão dessa questão. E aí pode passar, Tomás. E aqui a questão do direito à moradia, que eu já trouxe para vocês, mas para a gente ver alguns dos vários aspectos que estão envolvidos quando a gente fala de direito à moradia, que também não é só o projeto. Né? Então tem a segurança da posse da terra, a pessoa se sente segura de não ser expulsa daquela terra que ela está morando. Tem, né, a disponibilidade de serviços, infraestrutura, equipamentos públicos, não adianta. Minha Casa Minha Vida é um exemplo clássico de dar a casa e tá longe de tudo, e as pessoas acabam saindo da casa que elas ou parcelaram, compraram ou ganharam. Né? Tem que ter um custo acessível, então é importante a gente pensar em custo da construção, custo disso tudo. Fator como a habitabilidade, né, que é um conceito que fala, né, que a moradia ela tem que ter boas condições de proteção de frio, calor, chuva, vento, tem que ter um tamanho suficiente para as pessoas. Enfim, todas aquelas questões de conforto e dignidade estão envolvidas aí nesse conceito de habitabilidade. Não discriminação e priorização de grupos vulneráveis. Então, se a gente pensar lá naquele histórico, que quem eram os escravos? Os negros. Quem que ficou sem acesso à terra? Os negros. Então, lidar com não discriminação, e não só a não discriminação, mas a priorização de grupos vulneráveis, é uma questão de importância de reparação histórica. Não é uma questão de básica qualquer. É tipo, a gente fez merda, sabe? Vamos assumir, vamos tentar reparar isso. E aí, a localização adequada, que envolve acho que todos esses aspectos aí em cima,
E, obviamente, também a adequação cultural, né? Então, que tipo de casa que a gente está construindo, para que tipo de pessoa, para que tipo de povo, que país que a gente está, que cidade que a gente está. E aí, né, nisso tudo aí, onde que a gente, quais são as possibilidades que a gente pode se encaixar? Aí passa para mim, Tomás, por favor. Bem, como eu já falei, e eu coloquei aí primeiro porque eu acho que é o mais amplo de todos. A gente, arquiteto, pode atuar como planejador urbano. Então, trabalhar na elaboração de políticas públicas que vão garantir o direito à moradia. E aí é você estar numa prefeitura municipal, você está num governo estadual, você está num governo federal, tentando justamente fazer essa avaliação daquelas políticas, daquelas leis vigentes, para que elas sejam cada vez mais adequadas para que o direito à moradia se faça na realidade. Então, é o ponto, eu acho assim, eu gosto muito do planejamento urbano, porque é o ponto que você, de fato, tem alguma coisa a dizer na política que está sendo elaborada. Quando você vai descendo, é aquela questão, você está lá. É a mesma escala que eu falei, né, do nível federal, é mais geral, você está lá dando as diretrizes, e a nível municipal, bairro, você está botando a mão na massa e executando mais prático. Então, com planejamento para arquitetura projeto, é um pouco essa escala também. Quando você está lá no planejamento, você vai ter essas discussões de o que é direito à moradia, informalidade, formalidade, que política pública que eu vou ter. Eu vou seguir um caminho um pouco mais liberal, um pouco mais né, de defesa da intervenção do Estado ali, para que se faça essas reparações, né? A importância da habitação social hoje é fazer essas reparações de erros históricos que a gente veio cometendo. E é nesse ponto que a gente tem um pouco maior poder de decisão. Dentro da arquitetura, a gente trabalha, eu vejo muito, né, a arquitetura mais como o projeto em si. Então, você pode trabalhar também dentro de prefeituras, fazendo os projetos de habitação, dos conjuntos habitacionais, como o Raid lá, que fez o conjunto do Pedregulho. Né? Você pode trabalhar com empresas de construtoras que estão sendo contratadas por esses entes públicos para executar uma determinada obra. Você pode trabalhar como consultor e isso, né, quando você está ali fazendo o projeto da habitação. E um outro aspecto muito forte hoje em dia no Brasil é a assistência técnica para as obras e reformas de baixa renda, que a gente vai ver o exemplo da Atos já, né, que é trabalhar com a autoconstrução ali, né, a pessoa fez a autoconstrução e você vai entrar dando uma assessoria para poder transformar aquilo ali num ambiente mais adequado para que aquela pessoa viva. Ou mesmo dar uma assessoria para a construção, obra em si. E aí o legal da assessoria que eu vejo é que a gente está trabalhando, na maioria das vezes, em ambientes informais. Então, para muitas pessoas, acaba sendo um conflito. Tipo, eu tenho que seguir a lei, mas eu vou estar trabalhando de forma informal, porque essa casa não... Eu vou dar uma assessoria ali, mas a casa está toda fora da lei municipal, né? Toda fora da lei de desocupação. O que eu faço? Eu posso? Eu não posso? Então, por isso que esse histórico ele é importante para a gente entender que, tipo, na minha opinião, tipo, vai fundo, sabe? Trabalha com isso. Outra parte, a educação, né? Conscientização do público, a crianças e adultos, para essa importância da habitação social. E o ensino mesmo da arquitetura e construção para famílias de baixa renda, que é outro canto que você diz, tipo, nossa, eu vou incentivar a autoconstrução. É isso mesmo, sabe? Por que não? Eu sou dessas. E na academia, que é onde eu me coloco hoje, né? Então, você pode atuar com projetos de extensão, pesquisa universitária, que podem perpassar por todos os 3 anteriores. Isso que eu acho muito legal também da academia. Laura, posso interromper rapidinho? Claro. Principalmente, não sei se eu vou conseguir formular muito bem a pergunta, mas principalmente na parte do planejamento urbano que você falou. A respeito, por exemplo, de multirões,
com comunidades e a gente, enquanto arquiteto, por exemplo, tentar solucionar com algum desenho, algo do tipo, poderia falar algo sobre isso? Eu acho que o próximo exemplo vai ser isso. Se não Tá, for, você me pergunta, um pouco mais tá bom. específico. Coloca o próximo slide aí, que é uma parte do programa Minha Casa Minha Vida, que veio do planejamento urbano, tem tudo a ver com organização de movimentos sociais e mutirões, que era, tipo assim, 1% do financiamento. E que é, para mim, o mais incrível que a gente tinha no Minha Casa Minha Vida. E, se eu não me engano, a gente perdeu no Casa Verde Amarelo. Mas também não tenho certeza disso. Mas era o programa Minha Casa Minha Vida, ele tinha, né, ele se caracteriza pela apresentação de projetos por entidades dos movimentos de luta por moradia, em contraposição à tradicional forma empresarial de produção habitacional. Então, a gente conhece o Minha Casa Minha Vida muito pela construção daqueles conjuntos, da licitação, constelação de empresa. E o Minha Casa Minha Vida Entidades, ele funcionava assim, as pessoas, esses movimentos se organizavam, eles viam uma terra possível, às vezes até onde eles já moravam, para poder adquirir aquele terreno. E eles entravam com um projeto no Minha Casa Minha Vida, entidades, e eles mesmos é que faziam toda a gestão da obra e executavam as casas através de mutirões. E o arquiteto e urbanista, ele entrava como auxílio, como uma assessoria mesmo, um papel de assistência técnica a essas lideranças populares, para poder ajudar eles a colocar à disposição melhor das casas, a fazer os projetos base da própria habitação. Então, tem até uma foto, passa aí, por favor, Tomás. Essa cooperativa Esperança é no Rio de Janeiro. E eu, assim, tive o prazer de ir lá conhecer. E é muito legal, assim, porque eu vi, né? Foram projetos, então os arquitetos, eles assessoraram essa cooperativa para a elaboração dos projetos arquitetônicos. Então tinha uma planta, eles elaboraram junto com as pessoas uma planta base das casas. E aí as pessoas, elas tinham poder de decisão em alguns aspectos individuais. Então, por exemplo, todo revestimento tinha uma cartela de revestimentos e cada pessoa podia escolher o revestimento que ela queria para sua fachada, para o seu banheiro. Até coloquei 2 fotos, né, diferentes de banheiros de casas que eu visitei lá. E aí algumas queriam um quintal com um pergolado, outras queriam aberto. Então, em alguns momentos, as pessoas tinham poder de decisão. E aí é aí que entra, né, o papel do arquiteto nesse auxílio aos mutirões, que é, primeiro, a humildade de falar assim, tipo, eles estão aqui, eles estão lutando, eu sou um ente externo que veio aqui assessorar com conhecimento mais técnico, mas o conhecimento do território eles têm e muito. Então, é muito legal, assim. E aí tem até um documentário que eu esqueci o nome agora, mas eu posso passar depois. Mas, assim, o documentário fala sobre diversos aspectos da questão urbana e conta sobre um caso de um projeto de habitação social que os arquitetos estavam projetando, assim, a habitação e o conjunto, né? E, assim, eles acharam que as pessoas iam preferir água aquecida em casa em vez de uma banheira. E aí, no fim, as pessoas queriam uma banheira, elas não queriam água aquecida. E o que estava por trás dessa decisão? Tipo, se os arquitetos não estivessem fazendo todo esse processo de diálogo com quem vai morar ali, nesses movimentos, eles teriam posto água aquecida. O argumento das pessoas foi: eu não vou ter dinheiro para pagar a conta de água aquecida. Eu prefiro ter uma banheira. Então, às vezes, são coisas que vêm que estão além do que a gente, que tem uma formação, né, como a gente estava conversando, um pouco mais voltada para projetos de uma renda classe média alta, a gente nem pensa às vezes. E eles sabem, né, do que eles podem, do que eles não podem. Eu te respondi?
Sim, acho que foi um bom exemplo. Eu estava nessa dúvida mesmo, no que a gente entra, assim, de fato, numa construção de interesse social. Sim, a gente vai entrar com o que a gente faz, por exemplo, o que vocês, assim, na Micra fazem, né, de todo o projeto de você vai projetar uma habitação. Você vai ter que pensar em todos os mesmos aspectos. O processo é muito parecido, porque é uma casa da mesma forma. Só que a gente vai ter que pensar também, a gente pensa muito mais, na verdade, no custo de execução e custo de manutenção. Então, por exemplo, aqui, quando eu cheguei aqui no doutorado, a gente foi fazer um projeto de habitação social para uma empresa que trabalha com habitação social mesmo, assim, constrói prédios só voltados para a população de baixa renda aqui. E aí a gente começa, né? Não, vamos sonhar. Aí a gente faz um prédio assim, com uma volumetria toda, aqueles push-pull que a gente vai dando. Não, vamos criar uma variação na fachada. Aí a gente conversando com a consultora financeira, assim, não, gente, calma, baixa a bola. Reto é muito mais barato para construir, então é isso que a gente consegue, para a gente conseguir ter um aluguel mais barato, para as pessoas conseguirem morar ali. Então a gente tem que se policiar muito mais. É nesse aspecto, mas assim, a gente tem que pensar em todo o passo a passo de conforto, de um material durável, de um bom design, porque esses elementos de design, eles são essenciais assim, no sucesso, né, daquele empreendimento de habitação social. O design faz muita diferença. Então, e o design, não só ele, né, a possibilidade de manutenção, que é, assim, se não tiver manutenção, não adianta. Tem o exemplo, gente, como é que chama? Aqui nos Estados Unidos, o Pretty Eagle, que é o, tipo, simboliza o fim do modernismo na arquitetura, a demolição do Pretty Eagle, que é um conjunto de habitação social. O definhamento dele foi justamente a falta de manutenção, a não associação de política, que ele foi construído com dinheiro público, então a gente teve um financiamento para a construção, mas eles não pensaram em como que ia manter aquele conjunto depois. E aí ele começou a definhar, assim, e as pessoas foram aos poucos saindo de lá e foi só piorando a situação. Então, trabalhar com habitação social é trabalhar não só com projeto, mas ter que pensar também nessa gestão de longo prazo. Obrigada. Nada. Aí, passa, por favor. Aí, enfim, o outro ponto, outro caminho diferente, a regularização fundiária. Que a regularização fundiária, como o título já diz, ela lida muito mais com a questão da terra. Então, como que a gente está em ocupações, né, de baixa renda, em que as pessoas ocupam, né, ocupações por isso, porque as pessoas não têm a propriedade, não têm a posse da terra que elas construíram a casa em cima, e aí elas estão em risco de serem expulsas. E o processo de regularização fundiária é um processo de garantia da segurança. Garantia é forte, mas de tentativa de garantia da segurança da posse daquelas pessoas, né? Tipo, você não precisa nem dar propriedade, tipo assim, ter o papel de propriedade. Você pode dar só um papel de posse. Não, a terra continua sendo do Estado, mas você tem o direito de morar nela até você morrer, se ela for a sua única casa, e os seus filhos também, se for sua única casa. Se você tiver condições de comprar uma outra casa, você perde esse direito, né? E você não só pode usar aquele terreno para habitação. Então, o processo de regularização fundiária, ele tem esses dois caminhos. Você entrar nessas ocupações e você tentar dar essa segurança, seja se a propriedade, se aquele terreno que foi ocupado, ele já é de alguém, já é particular, você pode até dar a propriedade para a pessoa. Se ele é público, você dá essa garantia de posse. Tá? Então, e aí a regularização, os processos de regularização fundiária,
ele, num conceito que a gente chama de regularização fundiária plena, ele deve envolver muito mais que isso. Porque, como a gente viu, o direito à moradia, ele envolve 500 aspectos. E aí a regularização fundiária tenta cobrir isso. Que é, tá bom, as pessoas ocuparam ali, elas fizeram uma autoconstrução, mas elas estão numa situação precária. Então, a gente, beleza, primeiro, garante a terra delas, e aí vai entrando com o direito à infraestrutura. Então, a regularização fundiária, ela é ligada a todo o processo de melhoramento mesmo do lugar, incluindo a infraestrutura, muitas vezes até chega na disponibilidade de assessoria técnica também, né? Pelo menos em teoria. Na prática, isso é um pouco desconexo, porque a legislação ela é muito bem construída nesse sentido. Mas, na prática, é muito difícil para as prefeituras conseguirem fazer todo esse processo. Financiamento vem muito do governo federal, porque são processos caros. Então, você tem que correr atrás desses financiamentos públicos, contratar empresa. E aí, conversei já com empresas aí em Juiz de Fora, né? Eu estudei processo de regulação fundiária em Juiz de Fora. Que, assim, participaram de licitações que só tinha uma empresa para colocar infraestrutura aí num assentamento, numa ocupação de baixa renda. Porque as licitações elas acabam colocando o preço tabelado, só que para você ir para esses locais é muito mais caro, porque muitas vezes não tem acesso, o caminhão de concretagem não chega lá. Então, o trabalho é muito maior, mais arriscado, e aí acaba saindo mais caro. Mas é um processo muito, muito incrível, assim, eu acho. Muito interessante a regularização fundiária no Brasil, que é de 2009 a legislação, e que foi mudada no governo Temer, foi um pouco alterada, mas justamente por defender o acesso à moradia no local em que as pessoas já fizeram a autoconstrução e tem toda a sua rede de apoio, que é diferente da construção dos conjuntos habitacionais. E aí, para finalizar, né, que já estou quase falando aqui pelos cotovelos, a ATIS, que eu queria trazer para vocês. Passa aí, por favor. Que é a assistência técnica. Não, aqui é mesmo, eu acho. Então, a assistência técnica, ela é uma lei de 2008 e que, gente, Juiz de Fora, ó, aplausos para o pessoal que está lá dentro da Secretaria de Planejamento, que conseguiram a aprovação da lei, né, a regulamentação da lei de assistência técnica em Juiz de Fora esse mês. Então, assim, é muito recente, dia 18 de novembro, tipo, semana passada. Foi. Nossa, só. O pessoal da Secretaria conseguiu, né, a aprovação aí da lei municipal que regulamenta a assistência técnica em Juiz de Fora. E ela é muito importante, porque, né, a gente já viu lá que 85% das pessoas não têm acesso a nós arquitetos e urbanistas, então a assistência técnica ela é uma forma de tentar chegar nesses 85% faltantes que a nossa profissão não está alcançando. E aí teve uma pesquisa, né, que de 2008 da Fundação João Pinheiro, que mapeou, né, 11 milhões de moradias no país precisam de reformas. E nas classes D e E, que são as classes mais baixas economicamente, 82% das pessoas manifestaram vontade de reformar seus imóveis. Então, é um campo crescente e super inexplorado ainda, que nós, arquitetos e urbanistas, assim, meu ponto de vista, podemos entrar de cabeça nisso aí, e muita gente já está entrando de cabeça nisso aí. E aí, um exemplo, passa, por favor, Tomás, é a própria Atos, de Juiz de Fora, que eu trabalhei com o pessoal por quase 2 anos, né, na Atos. E a ideia é justamente isso. O maior desafio de trabalhar com assistência técnica é justamente conseguir o financiamento para fazer as reformas. Então, a história da Atos é bem interessante, né, que começou com cursos para
a Ana Paula Luz, que é a fundadora, né? Começou com cursos para estudantes mesmo. Então, assim, os estudantes, ela fez uma parceria com uma empresa de engenharia, aí os estudantes pagavam para ter um curso de mão na massa, com esse dinheiro compravam o material de construção e ia para a casa da pessoa fazer a reforma. Então, era uma forma bem interessante de auxiliar a educação com a assessoria técnica. E aí, hoje, a Atos está com uma parceria com a Habitat para a Humanidade. Não, também com a Habitat para a Humanidade, mas a que é importante é a Vivenda, em São Paulo, que eles criaram, né, uma rede de empresas sociais no Brasil que estão fazendo assessoria técnica e estão facilitando o processo de financiamento das reformas para essas famílias de baixa renda. Então, o legal, né, que está acontecendo em Juiz de Fora, tanto pela veia privada quanto estadual, o incentivo à assessoria técnica. Então, né, pela veia do Estado, acabou de aprovar aí a lei de assistência de assessoria técnica, e aí a prefeitura provavelmente vai trabalhar, né, para poder ter um escritório, ter funcionários que provejam essa assessoria para as famílias de baixa renda de forma gratuita. E do lado privado, essa parceria da Atos com a Vivenda para poder ter o financiamento dessas reformas para as famílias de baixa renda. Então, aquela discussão que a gente teve lá em cima, ela se manifesta hoje em Juiz de Fora, por exemplo. Então, os dois caminhos tentando resolver um grande problema que a gente tem. Né? E como que a assessoria técnica, ela acontece, né? Eu coloquei esse post aí da própria Atos, né? Que é basicamente, assim, trazer esse conhecimento técnico. Então, muitas das coisas do processo de assessoria é mostrar para a pessoa que ela vai gastar menos se ela contratar o serviço do arquiteto. Porque a população, esse público-alvo, geralmente, o que acontece? Eles vão comprando os materiais de construção aos poucos. Então, assim, sobrou um dinheiro, então eu vou lá e compro, sei lá, 100 tijolos. Sobrou mais um dinheiro, compro mais 100. Sobrou mais não sei o quê, eu compro um saco de cimento. E vai guardando até que eles consigam fazer uma reforma. E aí, nesse processo, acaba tendo perda de material. Eles fazem sem um planejamento, então faz uma coisa, às vezes tem que refazer. Coisas normais de obra que qualquer um também passa quando não tem alguém ali te assessorando nesse processo, que entenda do planejamento da obra. Então, o processo da assessoria é justamente fazer uma obra planejada, com funcionários, né, que são responsáveis por aquilo que estão fazendo. Então, muitas das empresas de assistência técnica têm parcerias com pedreiros que confiam para poder executar a obra, porque na assistência, todas essas iniciativas que eu conheço, elas não entregam só projeto. Entregam projeto e obra pronta. Então, trabalhar com assessoria técnica por esse viés privado é trabalhar com obra. Então, é você ir na casa, você mapear os danos. Às vezes as pessoas vão falar assim, olha, eu quero pintar minha parede, tá muito feia. Para ela, a questão é pintar a parede. Só que a gente, enquanto técnico, vai identificar o quê? Não é só pintar a parede. Tem uma infiltração. De onde está vindo essa infiltração? E mostrar para a pessoa o problema que, de fato, ela tem que resolver primeiro, o que ela vai resolver depois. Então, e o importante de trabalhar sempre com projeto mais obra é fazer com que o impacto aconteça. Porque só o projeto, as pessoas muitas vezes não caminham para a execução da obra depois. Então, eu enquanto estava na Atos, fiz um curso assim, com a Habitat para a Humanidade, a gente entrou em contato, assim, tem várias iniciativas no Brasil, a gente fazia reuniões juntos para discutir essas questões, né, de como lidar com esses desafios da prática. E aí, esse resuminho que eu dei para vocês é mais ou menos um pouco das discussões que a gente tinha. E Atos, como eu falei, não é a única que faz isso, né? Então tem, tipo, São Benedito, em Minas Gerais, tem Arquitodos,
arquitetas nômades em São João del Rei, a Artemisia em São Paulo, arquitetos da favela no Rio, tem a Eficiobra em Pelotas, enfim, tem gente espalhada no Brasil inteiro fazendo isso hoje em dia, e se juntando para fazer isso. Então, por isso que eu falo que está crescendo bastante. Eu deixei aqui o As link, vocês meninas da podem entrar. arquitetura na periferia, que são maravilhosas também, em BH. Passa o slide. Você tá arrasando. Ai, meu Deus, gente, eu não sabia. Não, mas eu não vou falar delas, não. É só porque eu coloquei o ponto lá de ensino, e aí elas são uma iniciativa. Quem quiser, assista o Microtalks, que elas já fizeram. Aqui é propaganda. Que fala, né, da experiência de ensino mesmo, que é o ensino de ensinar mulheres na periferia a construírem suas próprias casas. E aí não só o ensino da construção em si, mas também tem essa iniciativa que eu acho legal, né, do Casa Cadabra, que eles fazem livros infantis de conscientização da pessoa na cidade, para poder trazer esse olhar do coletivo, que é o que falta muitas vezes. A gente entender, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Reinvente Seu Bairro, do Cândido Malta Filho. Cândido, é alguma coisa assim. Mas que ele fala, né? A habitação é o espaço, é o que a gente ocupa. A gente ocupa cidades com habitação. Assim, a habitação é a construção que ocupa maior espaço nas cidades. Então a gente tem que pensar, e a gente que trabalha diretamente com habitação, a gente tem que ter essa noção de coletividade, de como que aquilo que a gente constrói impacta o que está do nosso lado e o coletivo como um todo. Então por isso que eu vejo a habitação social como essa mistura e essa correlação de tudo isso que eu tentei trazer para vocês. E aí é isso. E aí, passa, só mais um. Acho que assim, que a gente pode pensar aqui juntos, né? Quais fatores que vocês acham, né, a partir dessas conversas que a gente teve, né? Quais fatores podem afetar esse sucesso dos projetos de habitação social? Vocês têm algumas ideias? Eu ia separar a gente em grupos pequenos, mas a gente tá, acho que é tudo junto. Tem só umas 6 aqui. Eu já falei. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei se responde exatamente a Solta essa na minha cara. pergunta, mas na hora que você estava falando sobre aquele coletivo, associação, eu acho, ou cooperativa no Rio, e aí você até citou, né, o caso da banheira, e que já é uma discussão nossa no escritório, assim, principalmente trazido pela Adriana, pelo tema que ela trouxe para a gente, que é a questão do projeto participativo, né? Que a gente tem um projeto onde a gente tem um cliente que chama a gente para poder contratar, que contrata a gente, como a gente faz na Micra, por exemplo. A gente tem os processos participativos de projeto, de plano diretor, o que quer que seja, e a gente tem assessoria técnica. E aí até a Marina, que trouxe um pouco uma crítica, que eu acho que vem até do Sérgio Ferro, sobre o processo participativo, que no final das contas nunca é participativo, mas aí eu fiquei pensando nessas 3 coisas que existem, né? Que é o processo onde o arquiteto ele ocupa um espaço muito bem definido, o cliente outro também muito bem definido, e que, né, a gente na Micra está nesse lugar e que a gente tenta fazer a comunicação mais positivo possível, mas existe essa diferença clara. Existe o projeto participativo, em que tenta-se trabalhar de forma mais horizontal entre clientes e profissionais, e existe assessoria técnica, onde, ao meu ver, é nesse lugar em que a gente consegue acentuar ao máximo o positivo, no sentido de que a gente está trabalhando muito mais numa escuta da real demanda da pessoa, né? E treinando a nossa humildade, como você falou, para poder de fato ajudar numa demanda que a maior parte dos arquitetos, na maior parte das vezes, não entende por repertório de vida. Entende através do trabalho, do treino de escuta e, né, de querer realmente fazer um bom trabalho. Então,
Acho que uma forma de acentuar o positivo é isso, é se colocar nesse papel de arquiteto enquanto assessor. Sim. Eu só quero completar isso que o Tomás falou, que realmente isso é uma questão que, por mais que a gente trabalhe com coisas bastante diferentes, né, Laura? A gente reflete sobre questões muito parecidas em relação ao campo da arquitetura, apesar da gente estar mais ligado à arquitetura do que ao planejamento urbano, claro, né? E dentro disso que o Tomás falou, eu acho que para quem está refletindo sobre essas questões todas, pensar no nosso campo no nosso campo profissional como uma prestação de serviços é sempre muito benéfico, porque aí essa questão da gente ter humildade de reconhecer que, por mais que somos técnicos, a gente não é dono da verdade, a gente sabe, a gente tem um conhecimento técnico, mas as pessoas sabem o que elas querem, têm conhecimentos outros que a gente deve incorporar no que a gente está fazendo. Então, acho que, assim, a gente no escritório, né, que trabalha de forma convencional, ou outros coletivos que trabalham com isso, assim, eu acho que esse tipo de estratégia para pensar no trabalho sempre me ajuda muito a me centrar e a pautar, assim, essa questão do diálogo com o cliente, sabe? Independente de quem seja. Que é muito essa questão mesmo da gente ver os limites, né? Que é sempre muito difícil. Um dos desafios que eu vejo assim, né, no lidar com a habitação social é porque quando a gente está trabalhando, né, com os clientes de média, alta renda, a gente faz todo esse processo participativo. Você não faz um projeto sem várias conversas com o cliente, sem ver o que ele quer, sem ver se aquilo vai funcionar para ele. E aí, o que acontece, né, na habitação social, e que já aconteceu repetidamente assim, ao longo da história, é ver a habitação social como um favor. Então, assim, aquela pessoa não tem onde morar. Então, eu vou fazer dessa forma, ela tem que ficar feliz com aquilo, já é mais do que ela tem. Então, essa mentalidade é que não pode existir no lidar com a habitação social, né? Tratar o cliente como um cliente. Eu acho que isso que você falou é muito, muito... Eu concordo muito com isso, Marina, de ter essa ideia de prestação de serviços independente de quem está ali como seu cliente. Sim. Eu acho também que... Pode falar, Laura. Não, eu só ia complementar, assim, que eu estava assistindo uma palestra de uma filósofa socióloga outro dia que discute a pobreza. E aí não sei se vocês viram uma série que chama Made, que Ainda tá não na vi, Netflix. Não. Mas, enfim, sem dar muitos spoilers, é uma mulher de baixa renda aqui nos Estados Unidos. E aí ela, enfim, passa por uma situação de não ter onde morar, né, de rua, mas ela tem 3 carros ao longo da série, ela tem um iPhone. Aí você fica assim, nossa, mas não... Tipo, aí tem críticas, né? Nossa, mas não é pobre, então, sabe? E não é isso. Não, essa questão, a gente não cabe a nós ditar isso, sabe? São muito de questões culturais, então são questões de dignidade. Aqui é um contexto em que o carro é basicamente uma roupa que um morador de rua no Brasil vai vestir. Então faz parte da dignidade ali da vida social. Mas muita gente aqui, né? Aqui no contexto norte global, vocês viram que tem poucas favelas naquele mapinha lá que eu mostrei. Mas a gente tem necessidade de habitação social da mesma forma. Só que ela acontece de outras maneiras. Né? Então, é entender que a gente está lidando com pessoas e não como favor, como reparação. Por isso que eu gosto muito de lidar da habitação social como uma reparação, assim, como uma necessidade mesmo. Ô, Laura, pegando um gancho nisso que você falou, depois eu faço meu comentário. Eu ia até te perguntar mesmo, né? Você que agora está nos Estados Unidos, não sei se você já teve
um contato grande, né, com as políticas públicas daí, que envolve habitação social, ou com a própria prática mesmo, a execução dessas obras, como é que é? Conta um pouquinho para a gente, só para a gente perceber um pouco a diferença, né, de como que funciona aí, para o que acontece aqui, né, no nosso caso, Brasil, América Latina. Então, esse é um dos meus objetivos, assim, no doutorado, né? Então, semestre que vem eu até vou... Esse semestre eu estudei bastante a política de habitação aqui, e a minha ideia no semestre que vem é ver possibilidades de comparação sul global, norte global, principalmente voltado para os processos de gentrificação, né? Mas, enfim, do que eu já peguei nesse período, nesses 4 meses que eu estou aqui, né? Aqui é um país muito, muito mais capitalista, obviamente, tem uma história muito mais liberal e uma história de exclusão muito maior. Aqui eles tiveram uma lei que a maioria das cidades implementou, que a gente chama de... Traduzindo, que é tipo linhas vermelhas, acho que traduziria assim, não sei. Mas era um momento em que os planejadores urbanos pegaram um mapa da cidade, viram onde a população era pobre e negra, e traçaram no mapa, essa região vermelha aqui você não vai investir, você não vai fazer empréstimos. É uma região perigosa e não segura para investimentos e empréstimos. Essa região aqui já é média, essa aqui é ótima para o desenvolvimento. E aí, essa política ela ficou vigente aqui por muito tempo, então a gente tem uma discrepância de negros e brancos imensa. Então, a habitação social aqui, eu acho que é ainda mais que no Brasil uma questão de falar de raça mesmo, e aí reparar essas políticas públicas também que foram ainda mais excludentes do que o que a gente teve no Brasil. Por que aqui foi ainda mais excludente? Porque aqui a gente tem um histórico de existir o cargo de planejador urbano e ele ser efetivo muito maior. Então, vai que aqui tem vagas de trabalho de planejadores urbanos em cada canto. No Brasil, isso é muito mais difícil, é uma profissão que está se consolidando ainda. Né? E aqui as políticas, elas são... A regulamentação urbana, ela é fiscalizada. Então, aqui não tem a consolidação do que a gente chama de favelas no Brasil, porque as pessoas começam a construir e a prefeitura vai lá e demole, e expulsa. Então, não tem esse tempo de consolidação que no Brasil a gente tem. Então, é que a regularização fundiária no Brasil, ela é baseada numa lei de 5 anos. Se você ocupou por 5 anos e ninguém clamou aquela terra, você tem o direito de estar ali. E aqui isso não acontece. Então, tem 2 principais problemas aqui em termos de habitação social. Um deles, que ela foi sendo resolvida muito mais pelo lado privado. Então, o que a gente tem aqui são parques de casas móveis, se eu for traduzir literalmente, que é basicamente as pessoas compram trailers, mas é um trailer que foi feito para ser casa. E elas alugam a terra, então alguém tem uma terra enorme, que eles chamam de um parque. E aí aquele proprietário, ele aluga um pedaço da terra para a pessoa vir com o seu trailer / casa e morar ali. E aí, teoricamente, esses trailers / casa, eles eram para ser móveis. Só que eles são construídos de uma maneira barata, para as pessoas poderem comprar, e acaba que se acontece da pessoa ter que sair dali, ela muitas vezes não consegue levar o trailer, então ela tem que comprar outro, e as pessoas não têm dinheiro para comprar outro, ou tem que pagar muito caro para fazer esse transporte. Então, um dos grandes problemas que acontece aqui de habitação social, um é esse, né, porque na década de 70 formou-se esses grandes parques de trailers, e hoje o desenvolvimento da cidade está pressionando essas terras que se valorizaram muito, e esses moradores estão sendo expulsos e estão virando moradores de rua, porque eles não conseguem ter acesso a outras casas. E aí uma das formas que os estados que aqui têm se atacado esse problema é através do que a gente chama de Community Land Trusts, que são termos territoriais coletivos, que é quando esses moradores eles se organizam
num movimento de coletividade e se juntam para solicitar um financiamento e comprar a terra daquele parque em que eles moram. E aí a propriedade da terra passa a ser de todos os moradores coletivamente. Então aqui tem vários exemplos disso, e no Brasil a gente já tem um, no Rio de Janeiro, que eles estão começando a levar essa ideia para a situação das favelas no Brasil, de posse coletiva da terra. E que aqui é muito difícil, porque aqui as pessoas têm uma ideologia individualista muito grande, então tem muitos, mas ainda é muito debatido. Outra forma de problema com moradores de rua cresceu absurdamente. Então, hoje eu estou trabalhando aqui numa pesquisa de um professor meu, que a gente está trabalhando com os espaços que a gente chama de... Peraí, traduzindo. Safe Outdoor Spaces. São os espaços seguros em lugares abertos, espaços públicos seguros para os moradores de rua. Porque aqui, como não tem esse tempo de consolidação das favelas, os moradores de rua, eles moram em barracas. Então, aqui, por exemplo, Denver, onde eu estou, é a segunda cidade mais gentrificada dos Estados Unidos. Tem muito morador de rua. Então, você anda pela rua, você vê pessoas na rua e você vê grupos de barracas de acampamento mesmo. Que é a forma que as pessoas moram. Ou elas moram em carro, ou elas moram em motéis. Então, né, tem a escala ali. Se você consegue ter algum dinheiro, você mora em motel. Se você já chegou a comprar um carro e ainda não vendeu, você mora no carro. Senão, você vai morar nas ruas, nas barracas. E aí, o que a gente está estudando nessa pesquisa são esses espaços públicos seguros, que a prefeitura ela pega um terreno, monta um acampamento oficial de barracas. Então, tem as barracas que os moradores de rua vão morar com banheiro químico, com serviços todos, assim. Então, tipo, eles provêm para o morador acesso a tratamento de saúde mental, física, acesso, porque são para ser espaços transitórios, para acesso a um programa de habitação mais permanente. Então, essa é uma outra forma que eles estão trabalhando, esses espaços de barracas oficiais para os moradores de rua, para acessar uma moradia mais permanente. E aqui tem alguns programas federais que lidam muito mais com o mercado. Então, a habitação social aqui vem muito mais pelo mercado. Então, quem tem baixa renda comprova várias coisas e ganha vouchers. Então, você tem um voucher de tantos dólares para te ajudar a pagar seu aluguel. Aí você vai num aluguel barato e você tem esse auxílio do governo para pagar o aluguel onde você mesmo escolheu. E um outro caminho é a construção de habitação social mesmo, que eles constroem conjuntos habitacionais, que foi nesse projeto que eu participei mais no início, logo que eu cheguei aqui. Tem empresas que conseguem financiamentos federais para a construção de habitação, e a maioria deles é para aluguel. Então, uma das grandes diferenças que eu vejo é que eles lidam aqui através do aluguel, enquanto a gente lida um pouco mais com a casa própria, assim. Num contexto em que aqui é um país, né, que as pessoas querem a casa própria. Mas a habitação social, pelo que eu tenho percebido, é por esse lado. Entendi. Nossa, quero muito ler a sua tese depois que você terminar. Ai, vamos ver. Daqui a uns 5 anos. Daqui a 5 anos, eu vou te cobrar, vou te mandar mensagem no Instagram. Laura, a tese, manda aí. Vamos ver. Vai Mas lá. é interessante. Coisa, sobre isso, a Laura estava falando sobre essa questão da racial. Eu vou mandar aqui para vocês um link daquela série Explicando da Netflix. Eu não sei se vocês conhecem. Mas cada episódio tem tipo uns 15 minutinhos e explica alguma questão. E essa, por coincidência, explica, o nome é A Diferença de Riqueza entre Brancos e Negros. E é nos Estados Unidos. E ele fala muito sobre essa coisa da Laura, assim, como que é uma política pública de exclusão das pessoas negras. Não é uma coisa que aconteceu, é uma política racionalmente pensada para não deixar misturar as pessoas. Então, vale a pena, 15 minutinhos é bem interessante. Muito bom. Eu vou botar uma... Desculpa, Laura, pode falar. Não, eu já falei muito.
Não, eu ia só comentar que eu não conheço essa. Eu já ouvi falar dessa série explicando, mas eu ainda não vi nenhum episódio. Mas eu tenho muito interesse, inclusive, nesse tema, porque na minha pesquisa de mestrado eu entrei bastante na questão da história mesmo, assim, do da história da construção no Brasil, assim, que na verdade é um campo que eu achei muito difícil de pesquisar, assim, quando a gente vai tentar analisar a história, não dos acontecimentos que a gente tem como ícones, assim, do estudo da arquitetura, a gente tentar analisar a história realmente das construções, eu acho difícil, porque tem que fazer um mergulho mesmo e sair catando milho onde tem esse tipo de coisa. E uma coisa que eu achei muito chocante quando fui pesquisar a história da construção no Brasil é como realmente foi muito perversa a questão da posse da terra, né? Você até comentou na sua apresentação da Lei de Terras, que foi a lei que instituiu a propriedade privada no Brasil, e ela vem no mesmo ano que a proibição do tráfico. Então, assim, acontece uma série de coisas que a gente às vezes acha que não são intencionais ou que não tem uma estratégia forte por trás, mas esse foi o meu choque, pelo menos para mim, de entender que esse processo que às vezes a gente acha que é orgânico, sabe, de que foi acontecendo, de que realmente existe uma estratégia muito perversa por trás, assim, por um lado, antes de 1850, antes da Lei de Terras, a medida de avaliação de riqueza, como que você avaliava a riqueza das pessoas? Era pela quantidade de escravizados em fazendas. A partir de 1850, isso se converteu para a quantidade de terras. E depois disso, até a escravidão ser abolida, você conseguia ver anúncios de jornais de fazendas, terrenos sendo vendido com os escravizados. Então, você vê assim, vende terreno, fazenda, que possui esse maquinário, possui tantos hectares de, sei lá, de café, e X escravizados. Então, é um lance, a questão da posse da terra e a questão racial no Brasil é um emaranhado muito denso, assim, que a gente é difícil de conseguir desviar, de conseguir desfiar, sabe? Então, eu tenho muita curiosidade de entender, de saber comparativamente com outros lugares, onde a gente se encaixa nesse quebra-cabeça. Vou querer ler sua tese, com certeza. Vamos ver no que ela vira. Mas, bem, aqui nos Estados Unidos, esse emaranhado também é muito complexo, assim, acho que em todos os lugares, porque com certeza. Por muito tempo foi contada uma história, né? Que é a história de quem está no poder. Sim. E aí, para a gente entender melhor esse emaranhado, a gente tem que tentar escavar ali a história que ficou oculta. E aí isso é difícil, né? A história dos arquitetos negros, das mulheres. Com certeza. Nossa, eu acho difícil entrar nesse caminho, assim. Ainda mais quando as coisas não têm muito nome, assim, né? Mas achei muito interessante, Laura, sua apresentação. E eu queria te fazer uma pergunta, não sei se... Acho que a gente ainda tem tempo, né? Que é uma curiosidade pessoal minha. Eu vi que a Prefeitura de Juiz de Fora tinha aprovado agorinha mesmo, né, igual você falou, a Lei de Assistência Técnica, e achei super incrível. Aí queria saber, Laura, você que tem mais experiência nesse campo, se você conhece exemplos de outras cidades que regulamentaram essa lei, como que isso foi feito, se tem casos de cidades com, sei lá, departamentos na prefeitura que lidam com isso, se tem exemplos positivos ou como que isso tem sido feito, porque eu pessoalmente não conheço muito sobre o assunto, como isso foi implementado, sabe? Então, essa parte de como no Brasil, de como vai funcionar e outros exemplos, eu não cheguei a estudar. A área que eu estudei muito regularização fundiária,
E a parte de assistência técnica, o meu conhecimento vem todo do que eu fiz dentro da Atos e do pouco que eu li. Então, dentro da Atos, a gente veio por esses estudos do privado, do financiamento. Então, eu não sei. Não sei mesmo como que outras prefeituras. Aí acho que vale conversar, né? Tem a Lívia na prefeitura, tem a Ana Paula, acho que elas vão poder dar um panorama melhor. Mas pelo que, né, a Ana Paula mesmo, se eu não me engano, foi a Ana Paula que me falou, a ideia agora é tentar, em Juiz de Fora, consolidar um escritório mesmo de arquitetura para escritório de assistência técnica, que vai... Então vão ter arquitetos contratados pela prefeitura para fazer esse serviço. Mas eu não sei como é que funciona em outro... E assim, melhor perguntar realmente direto para elas, mas não sei como funciona em outros lugares. Gente, posso aproveitar o gancho só para perguntar uma coisa? Em relação a essas demandas, porque muitas das vezes as pessoas nem conhecem o nosso serviço para chegar a demanda delas até a gente, né? Como que, pelo menos nesse que você apresentou do Atos, né? Como que costuma chegar essas demandas? Reforma ou é uma captação ativa, então, passiva, não lembro. Qual no início, né, e que quando a Atos surgiu, era uma captação bem ativa, mas não ativa de ir na família diretamente. Como a gente viu que a habitação ela tá ligada, a habitação social está ligada a diversos aspectos ali da vida da pessoa, uma das estratégias que costuma ser mais efetiva para fazer essa captação é buscar indicações de famílias que precisam através, seja do posto de saúde, seja da assistência social do próprio bairro. Então, você procura essas pessoas que estão ali trabalhando diariamente no território com as famílias de baixa renda, para elas indicarem a família que precisa. E aí você chega até a família, porque muitas vezes realmente a própria família não sabe que ela pode ter mais que aquilo. Então vem muito através disso. Ou indicações mesmo. Então, por exemplo, com a parceria que a Atos tem com a Habitat para a Humanidade, a própria Habitat faz essa seleção. Então, por exemplo, são empresas que financiam, que mandam dinheiro para a Habitat. Então, a empresa, às vezes, atua num território, aí é um funcionário da empresa, ou é uma região ali que a empresa já tem um conhecimento e indica, olha, eu quero que vocês façam reformas, mas nessa região. E aí você faz o contato pela assistência social, geralmente assim. Posso fazer uma pergunta? Sim, a Lívia também queria perguntar isso. Claro. Fica à vontade. Eu perguntei no chat. O tema do seu mestrado foi especificamente habitação social? Aí você falou sobre regularização. Qual foi o tema que você abordou? Foi regularização fundiária, foi bem específico. Então, foi informalidade, né? Então, essa foi justamente entender o território, o que é o formal, o que é o informal, e estudar a efetividade de programas de regularização fundiária em Juiz de Fora. Então, eu estudei 3 áreas em Juiz de Fora que passaram por um processo de regularização há 10 anos atrás. Na verdade, agora já tem um pouco mais, uns 12 anos atrás, 13. E aí voltei, estudei como que ele foi implementado lá no passado e o que aconteceu, né, depois com esses territórios, quais foram os pontos que de fato melhoraram, o que piorou. Aí conversei com a população que permaneceu lá. E aí, lá aonde? Que permaneceu nos locais mesmo. Você foi Dom Bosco? Não. Foi o Alto Santo Antônio, a Vila Soneném, e foram as que eu consegui levar a pesquisa até o fim. Tá. E teve o Coisa Roxa, esqueci o nome agora. Que foi um lugar que eu não consegui levar a pesquisa até o fim, por questões de segurança e contato mesmo. Então, era uma área que estava com bastantes questões de tráfico, e aí o meu acesso foi mais complicado. Mas
Aí eu estudei isso, justamente, né? Os pontos fortes, pontos fracos dessa política e dando diretrizes no sentido de como que a gente pode aprimorar o processo de regularização fundiária. Entendi. Posso fazer uma outra pergunta, gente? O tempo já... Pode. Pode fazer sim, Lívia. Não, é porque a Adriana fez uma pergunta que eu também tinha aqui em mente, né, em relação à procura, porque a nossa profissão ainda tem... as pessoas enxergam como uma coisa cara, né, um luxo, então não chega aonde a gente quer, né, pelo menos onde eu quero, que são as pessoas de baixa renda, que deveriam, e são os 85%, igual você falou, né? Mas aí eu entro em outra questão, até a questão financeira mesmo, nossa, né? Por exemplo, eu sei que a arquitetura na periferia, as meninas recebem dos apoiadores, né? Foi isso mesmo que elas falaram, que um seminário que elas fizeram e eu participei, né? Basicamente, que elas recebem de salário, tem de apoiadores. Como que fica essa parte, por exemplo? Porque, assim, eu sei que a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então, a gente tem que ganhar dinheiro para viver. Comprar um né? pão. Né? Então, Pagar assim... aluguel. Exato. Então, como que funciona, por exemplo, essa parte, né? Igual agora que essa lei a lei da ATIS foi aprovada aqui em Juiz de Fora, eu nem estava sabendo, fiquei feliz com isso. Como que vai ser, você sabe me dizer como que tem como pessoas, arquitetos de fora, que não são da prefeitura, participar, e como que fica a questão da remuneração mesmo? Não sei se eu fui clara. Não entendi. Como que vai ser? Eu não consigo te falar. Isso aí é só esperando mesmo para ver como que a prefeitura vai organizar o funcionamento, né, dentro dela. O que pode ser, de acordo com os processos públicos. Pode demorar mais uns 5 anos até que exista um escritório de assessoria técnica em Juiz de Fora. Pode ser rápido, pode ser demorado. Os processos públicos são lentos, né? Uhum. Então, um passo de cada vez aí. E aí, né, se for realmente através da prefeitura, uma das possibilidades é a contratação mesmo. Seja a contratação por um concurso público, que aí você vai ser pago como um salário fixo para você ficar lá no escritório atendendo as demandas, como um funcionário público. Pode ser que venha a ser através de cargos de confiança, que acontece muito na prefeitura. Então, a prefeitura tem cargos de confiança, dependendo, né, do governo, da gestão atual que tiver no poder. Eles vão contratar alguém para exercer aquele cargo, aí você também recebe um salário fixo no final do mês. Lidar com isso pela questão privada é uma dinâmica complexa, justamente porque você tem que captar financiamento de tudo que é lugar. Então, por exemplo, aqui, nesse projeto que eu participei de construção de habitação social, conversando com essa mulher de finanças, né, que faz aquilo acontecer. Tem vários editais federais, estaduais e municipais que você vai concorrendo para captar aquele dinheiro para conseguir fazer aquela obra. Então, esse é um caminho. E na Atos, né, foi uma das maiores dificuldades. O tempo que eu trabalhei lá como colaboradora, eu nunca recebi nada por isso. Nós éramos um grupo de 4 que a gente estava tentando fazer acontecer sem receber nada. Então, era tipo, a segunda era o sonho e o trabalho voluntário que cada um fazia para ver aquilo dar certo em algum momento. Então, hoje, né, a Atos tem funcionado nesse processo de evolução e de parcerias. A gente conseguiu, por exemplo, a Atos fez várias pias, assim, então a gente conseguiu financiamento através da Habitat para a Humanidade, então através da parceria que vem, então uma empresa que apoiou o projeto da Habitat, que redistribuiu o recurso para pagar não só a nossa intervenção, mas o nosso tempo fazendo aquilo.
uma outra forma que está funcionando agora, que através da parceria com a Vivenda, que é uma empresa de São Paulo, né, que tem um fundo de investimentos que vai usar para poder financiar processos de habitação social, né, no Brasil e nos parceiros. Então, você vai realizar uma obra, a família não pode pagar aqueles R$5.000 que vai custar a reforma do banheiro de cara, você financia. Para pagar os nossos serviços, materiais, você pega dinheiro desse fundo de investimento e vai repondo aos pouquinhos nas parcelas. Então, é uma gestão financeira complicada ainda, porque não é um emprego formal. Se você não estiver na prefeitura, não é um emprego formal que você vai sentar lá assim, beleza, agora eu vou fazer habitação social. Então, é difícil. A parte financeira tem toda uma logística por trás que você tem que demandar tempo para se inscrever em projetos, se inscrever em editais, captar recursos. Isso faz parte. Acredito que o Usina funciona assim, né? Lá em São Paulo. Acho que eles trabalham muito com o antigo Minha Casa Minha Vida entidades, né? Mas eu acho muito legal, eu adoraria trabalhar. Assim, igual eu falei, eu trabalho com meu primo, mas não é a minha paixão, é porque eu preciso pagar contas, né? Então, inclusive, meu TCC foi sobre vazios urbanos, né? E uma coisa que aconteceu em Berlim me deixou a questão, né, dos prédios que estão lá especulando e que a sociedade votou para transformar em habitação, né? Adoraria que isso acontecesse aqui no Brasil também, né? Então, é uma coisa também que me interessa muito e gostei muito da sua apresentação. Obrigada aí pelo esclarecimento. Tem algumas formas, assim, por exemplo, né? Onde eu também gosto muito disso, também preciso pagar conta. O caminho que eu escolhi foi a academia, onde eu estou estudando isso e tentando trabalhar. E aí a minha ideia é terminar o doutorado e trabalhar essas questões através de projetos de pesquisa. Então, você pode ter escritórios, modelos que vão trabalhar assistência técnica dentro de uma universidade, né, que também volta para os editais públicos para conseguir dinheiro e financiar o projeto de extensão. Então, é muito assim. Ou, acho que vocês da Micra mesmo, né, uma parte do recurso do lucro de vocês é revertido para a arquitetura na periferia, não é? Essas parcerias com empresas também que têm essa consciência social para financiar esses trabalhos. Uma das coisas que me veio muito à cabeça quando você falou isso é porque realmente a gente se sente muitas vezes de mãos atadas, né? E eu acompanhei você na Atos, assim, muito superficialmente, né? Mas a gente conversava muito sobre o seu trabalho na Atos, e agora a gente também mais de perto com as meninas na arquitetura na periferia. E o que eu fico vendo, assim, que a gente tem que capilarizar ao máximo o alcance dessas iniciativas. Porque vontade muita gente tem. A gente tem mesmo. Mas, assim, qual que é o caminho, né? Que é o que a Lívia, talvez eu senti um pouco dessa frustração compartilhada com a Lívia. Mas onde que a gente ajuda? Eu não consigo hoje, mal consigo com o meu trabalho, estar na situação de conforto que eu gostaria de estar, que está longe. Como que eu vou dedicar mais do meu tempo a isso? Então, assim, aí a gente começa a pesquisar e conhecer e conversar e, né, ver com quem está mais de perto e a gente vê como a gente pode ajudar. Aí, como a Laura falou, na Micra, esse foi o caminho que a gente achou. Mas que, assim, é muito pouquinho. Mas se todo mundo tentar se envolver um bocado mais, né, isso vai capilarizando. Porque, lógico, as meninas da arquitetura teria dedicação que elas colocam e, da mesma forma, o pessoal da AS, eles não podem simplesmente viver de voluntariado. Eles têm que receber, ela da arquitetura privada tem que receber um salário, justiça, né? Então, isso vai demorar a acontecer, né? Porque foi uma política de governo, foi um projeto de governo que as coisas acontecessem de uma determinada forma e agora isso tem que mudar, né? Tem que ir mudando aos poucos. Eu acho que a gente tem um papel imprescindível nisso. A Carol não está aqui, mas é uma coisa que ela sempre fala, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo com a arquitetura.
né? Que é o que a Laura explicou. A gente está aqui na pontinha. A gente não vai conseguir fazer a maior reviravolta, mas como que a gente consegue direcionar a nossa prática de ateliê, né? Para que seja o mais responsável possível, né? Para que seja, e isso em todas as profissões, né? A nossa intenção em colocar, por exemplo, um pouquinho da arquitetura na periferia, no nosso orçamento, no planner que a gente está vendendo, e, sabe, colocar elas, dar visibilidade, é isso, e tentar capilarizar o máximo possível. É assim que a gente está tentando ajudar. Eu acho isso muito legal, assim, linkando com o que acho que foi a Marina que falou, né, das cidades, da gente não entender, ver a cidade muito. E na graduação a gente falava isso direto, assim, nossa, o crescimento desordenado das cidades. Tipo, não, sabe? Tem uma intenção por trás disso. E aí a gente tomar consciência dessa intenção e buscar essa reparação, que seja o pouco que a gente consegue, se a gente for passando essa consciência para mais pessoas e juntando todo mundo num barco, a gente vai conseguindo andar para frente. Então, assim, eu já fiz alguns cursos, assim, né, de um pouco de gestão, assim, de entender, né, porque eu já tive muitas dúvidas também quanto a, tipo, nossa, eu vou conseguir trabalhar com isso, mas é voluntário. Então, essa crença de que trabalhar com social tem que ser voluntário primeiro precisa ser muito vencida, porque a gente precisa pagar pelo nosso trabalho. E aí, num desses cursos de gestão que eu fiz, a professora falou uma coisa assim, né, tipo, você pode dedicar, se você tem essa consciência, você tem essa vantagem, dedique 10% do seu trabalho, é o tipo o dízimo da igreja, né? Aquilo que você acredita, que você acha que agrega valor também. Então, por exemplo, você dedicar seja 10% do seu lucro, seja 10% do seu tempo fazendo um projeto de forma voluntária, que tenha barreira. Assim, olha, então tá, é 10% do meu tempo que eu vou fazer um projeto de habitação social. O resto eu preciso fazer projeto que me dê dinheiro para eu conseguir pagar minhas contas. Então, às vezes, limitar isso em termos de projeto é muito difícil, porque vai surgindo demanda, você fica assim, meu Deus, eu quero atender todo mundo, não consegue. E aí, apoiando outros projetos que fazem isso 100%, é um caminho. Talvez seja um pouco mais tranquilo, assim, de seguir quando você está consolidando um negócio. E aí as grandes empresas que já estão consolidadas, elas conseguem ter uma asa, assim, que se dedique a essa parte mais social. Então... E mesmo, a gente tem leis, eu acho que... eu acho não, tenho certeza que tem leis que incentivam isso, assim, de abono de impostos, quando você, tipo, aquele dinheiro que você dedica a uma questão social, você não paga imposto sobre ele. Tem algumas coisas, assim, a níveis de gestão mesmo, que incentivam isso. Só que a gente precisa realmente divulgar mais, capilarizar mais e tocar mais pessoas para arrecadar mais fundos. Laura, eu vou aqui colocar para a gente ir encerrando, mas já te agradecer porque foi muito bacana a conversa. Eu anotei aqui 1000 coisas que eu adoraria pontuar, mas eu acho que também se a gente se estender muito, né, a gente vai ficando cansativo. A última coisa que eu queria falar, antes de perguntar se alguém mais tem alguma consideração, é sobre o livro Cortiço, que eu comprei um belo dia pelo simples fato de que era um pocketbook barato e que eu sabia que era clássico. Então eu li de forma muito despretensiosa, sem saber do que se tratava nem o que ele queria. E durante a leitura eu comecei a perceber muito disso. Ah, será que isso vem disso? E aí agora com a sua fala, quando você colocou assim, como que eu identifiquei em muitos momentos esse tipo de coisa. E o Cortiço traz para mim, pelo menos, trouxe um pouco de tipo assim, não é à toa que as coisas estão hoje como estão, né? Tem isso daqui que aconteceu lá, né? E é lógico que é um romance. Ele não tem a pretensão de ser um documento historiográfico, mas ele é bastante representativo e eu super indico para quem quiser ler. Adriana, levarei para você o meu quando a Erte. Eu também Então, tenho vale esse livro aqui. Quando a Laura falou, até levantei para gente. Achei ele ali no meio, né? Se eu não me engano, eu acho que eu já li no ensino médio, assim, literatura, nas aulas de literatura, Ah, mas claro. acho que é bom
refazer essa Sim, leitura. Agora, total. Agora em outro contexto, né? é, Você Outro falou livro nisso, eu também acho que que eu esqueci. traz uma leitura sociológica, né? E só tá pegando um gancho, só fazer um comentário. É Capitães de Areia, do Jorge Amado. Não sei se vocês já leram, mas ele aborda também essa questão, né, social das pessoas que vivem naquele lugar, naquele contexto, naquele período, de um modo muito significativo. Então, vale muito a pena a leitura também. Eu acho, tem um livro que eu acho que eu esqueci de colocar, que eu acho que eu esqueci, eu pulei, parei a apresentação, acho que tinha mais algum slide ainda, mas enfim, eu esqueci de colocar na bibliografia. tem, vou mostrar aqui, desculpa. Não, mas eu também esqueci, agora que eu lembrei. Mas é porque eu esqueci, eu lembrei que eu esqueci de colocar o livro do Nabil Bondu, que a gente falou de político, de pessoas elaborando políticas públicas, né? O Nabil Bondu, que é um cara que elaborou política nacional de habitação, e aí ele tem um livro que é Origens da Habitação Social no Brasil. Então, né, saindo desse lado do romance para esse lado mais técnico, né, se alguém quiser ler, né, a Adriana aí que está nesse caminho, é um livro para começar, assim, que é bem interessante. Olá, E outra pessoa que eu ia mencionar era a Tainá de Paula, que eu não dei exemplo de uma arquiteta negra, vereadora também, que está aí tentando mudar essas políticas, né, que eu acho interessante Maravilhosa ela. É isso. Ô, Laura, a Adriana perguntou aqui sobre o documentário. Você lembrou o nome que você citou? Lembrei agora. Chama Urbanized. Peraí. Vou passar, velhinho. Você que está aí no mudo, você tem mais uma questão que você quer colocar para a Laura? Não. Esse livro do Nabil Bondu, só comentar, é muito bom. Eu até comprei ele, usei muito ele no meu TCC, né, a origem da habitação social, porque ele trata muito dessa parte da era Vargas, né, da lei do inquilinato, se eu não me engano, né, da taxa de aluguel, Eu nem mencionei do incentivo rápido. incentiva a construção na periferia, né? Porque já que o Estado não tinha condições de financiar, então ele incentivava, tem a sua casa própria, mas vai lá e constrói você, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Realmente é um livro muito bom. E essa questão dos Estados Unidos que eu queria ter comentado, tem um canal no YouTube que eu acompanho já tem algum tempo, que chama, eu acho que é Invisible People, que fala muito aliás, é um cara que ele já foi morador de rua, né, homeless, e ele entrevista as pessoas nos Estados Unidos que são hoje moradores de rua, né, e é muito doido as coisas que estão acontecendo lá, tipo, igual você falou, né, aumentou demais o número de pessoas, né, morando na rua, e as pessoas falam muito da dificuldade de conseguir auxílio do governo mesmo. Então, eu acho interessante esse canal para conhecer, né, uma situação semelhante, porém diferente, porque não é a mesma coisa no final. Só isso. Olivia, desculpa, é no YouTube que tá? É um canal, chama Invisible People. Acho que é isso mesmo. Vou até anotar aqui, também não, esse aí eu não conheço. O livro que eu tô lendo agora chama Insegurança Manufaturada, que é desses trailers que são para ser móveis e não são móveis. E aí dá treta. É engraçado que a gente recebe tantas narrativas dos Estados Unidos, né, que quando você vai falando assim, pipoca sempre um filme, uma série em que a família está quebrada e vai para um motel, ou que não sei quem mora no trailer e é sinônimo de depravação. Muito Daqui legal. dá para ir dando exemplo através de séries, né? No Brasil é difícil. Mas aqui você vai uma série tal, aí você assiste isso. Exatamente. Presta atenção nesse ponto. Na série tal, você presta atenção nesse ponto. Muito legal. Bom, gente, então vou encerrar agora, agradecendo de novo, Laura, muito obrigado pela disponibilidade e pela Eu que dedicação. agradeço o convite. Foi joia. Foi ótimo bate-papo. Também amei. Prazer. Adriana, está satisfeita? Eu queria agradecer também. Foi maravilhosa.
uma aula, assim. Anotei tudo aqui e obrigada. Qualquer coisa, tô aqui. Só Acho que Chama lá. esclareceu bem uns pontos, assim. Quando você falou de abrir caminhos lá no início, eu acho que você deu bem, assim, os caminhos. bom. Principalmente no final. Eu gostei muito da retomada histórica que você fez, assim, e do final que você fala mesmo das atuações mesmo que a gente pode tomar com exemplos bem concretos, assim. Gostei muito. Que bom. Fico feliz que tenha ajudado aí nesse seu processo de decisão de tema de TCC, de caminhos possíveis. Muito chique. A Adriana vai dar mica para o Habitat, assim, ó. Mentira, Adriana, fica na mica que a gente quer você aí por perto ainda. Quer se informar, pelo menos. Gente, é isso, então. Muito obrigado. Beijo a todos. Obrigada, Laura. Beijo. Nada, beijo. Obrigada, gente. Tchauzinho. Boa noite. Boa Tchau, gente. Tchau, Beijo. boa Obrigada, noite. Laura.